mastermind killer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. How you doing? I am the one who knocks. Poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que um nerd sempre desejou em um só lugar. Junte seus neurônios, pegue os seus fones de ouvido, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma. Você está ouvindo Contemporama. Este programa é uma produção Mundo Cópia. É isso, estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma semana juntos para falarmos de uma obra que conquistou os nossos corações na última década, um dos grandes animes e mangás de batalha, de lutinha, de porradaria. Eu sou o Matheus Japo e estou aqui com... Eu, Guilherme Amarino, e eu não comi um dedo do Sukuna, mas eu vou tomar o meu antiácido aqui, porque a discussão vai precisar muito. Olha só, e também convidado muito especial que não gosta de animes, mas que é muito fã dos mangás. Isso é injusto. Eu sou o Nicolas Almeida e eu queria ter a mesma capacidade física do Yuji. Olha aí. Olha aí, se você tivesse a mesma capacidade física dele, você assistiria os animes, cara? Não, eu não ia assistir. Por que você não gosta de anime? Eu cara? gosto de Estaria anime, que eu não caçando quero ver adaptação. É só isso. O Nicolas é o maior hater das adaptações de mangás para o universo dos animes. Mas hoje nós vamos falar deste, que é uma cópia de Naruto, uma cópia de Bleach, uma cópia de outros mangás, mas que ainda assim consegue encontrar o seu lugar no coração dos fãs e faz muito bem, diga-se de passagem. Nós vamos dividir aqui em dois blocos. Neste primeiro, você que nunca assistiu nada sobre a obra, pode acompanhar e ouvir, conhecer e quem sabe ir lá ler ou assistir. E no segundo momento a gente pausa e te avisa que você estará entrando na zona de spoilers. E aí, amigo, aí é expansão de domínio, aí ó, é porradaria, aí é Olhos azuis brilhantes. palminha. Pra falarmos de Jujutsu é necessário uma coisa. Nicolas, nos dê uma breve sinopse, mas apresente-nos a obra. O que é Jujutsu Kaisen? Beleza. Então, o começo de tudo é saber que isso aqui é um lugar familiar pra você. Então, é aquela coisa. Garoto encontra monstro e agora se transforma em algo diferente a partir daí. Mas o que isso significa dentro do mundo de Jujutsu? É basicamente o seguinte. A gente tem aí o conceito de maldições, que são basicamente monstros que são gerados a partir do acúmulo de emoções negativas das pessoas em um mesmo lugar, numa mesma época e por aí vai. E aí a gente tem os feiticeiros, né, os Jujutsus, que são as pessoas que exorcizam essas maldições. E aí dentro dessa situação toda, você tem o Itadori Yuji, né, um garoto que um dia ele encontra o dedo daquele que é a maior maldição que já houve no mundo, o Sukuna, que a partir do momento que ele come esse dedo, ele começa a dividir o seu corpo, a sua mente com esse cara, o Sukuna. E aí agora ele se envolve dentro desse mundo desses feiticeiros e a vida dele começa a ir cada vez mais pra baixo, mais embaixo até ir pro fundo do poço. Sim. É quase um Naruto, né? Ou até mesmo o Bleach, né? Um cara que tem um demônio dentro do corpo dele, um amigo emo, uma menina fofinha, mas que é brava, Exato. Quer bater em todo mundo, e um mestre com tapa-olho e cabelo branco, que essa não é a descrição de Naruto. É. Ou talvez Bleach. Sabia? Bleach só não tem o sensei. Tem, inclusive, Bleach tem, porque aquele maninho lá que usa um chapeuzinho verde, ele é quase um cara de cabelo branco que tapa o olho. Tá forçando que agora eu não demais. lembro o nome dele. Mas pode ser, ok. A propaganda que fizeram pra mim, pra assistir Jujutsu Kaisen, foi exatamente essa. Olha, é tipo um Naruto, só que sem enrolação, talvez mais maduro, sei lá, se procede ou não, mas a ideia era essa, assim. Inclusive, um grande abraço ao Lucas Machado, um dos responsáveis por me convencer a assistir Jujutsu Kaisen, ao Rubão Batera, que também em muitas agendas do Projeto Solo a gente viu os episódios lá no celularzinho ou em algum lugar pra gente não perder, e também a galera que é da igreja, que ficava conversando de Jujutsu depois do culto. Léo, Thiago, Japa aqui, a galera que ficava vendo esse maravilhoso mundo enquanto saía a segunda temporada, principalmente a segunda temporada, porque a gente começou a assistir, já tava meio que saindo a segunda, e a gente acompanhando todas as coisas. E eu acho que é isso mesmo, o Jujutsu ele tem uma linha narrativa rápida, assim, ela flui com menos interrupções ou enrolações do que eu tive quando eu tentei assistir Naruto ou ver. Eu nunca avancei muito Naruto, mas minha sensação foi essa, é uma série mais objetiva, assim, sabe? É, acho que vem pelo contexto também da obra, né, publicada na época em que ela foi publicada também,
Se a gente pega os mangás ali, final das décadas de 90, início dos anos 2000, a gente tem uma progressão diferente, perspectivas diferentes para a durabilidade de um projeto, o que recentemente já não é tão curto assim, você não tem mais essas estruturas, até porque os leitores mudaram também, né? Então a gente tem uma geração mais ansiosa, mais rápida. Exatamente. E aí Jujutsu, então, ela vem numa outra perspectiva, trazendo discussões mais contemporâneas, e também num ritmo diferente, né? Acho que isso que é o grande diferencial, que eu acho que, por exemplo, obras como Boku no Hero Academia, que é uma obra contemporânea, Jujutsu, da mesma época, inclusive, não faz tão bem, na minha perspectiva. Eu acho que Boku no Hero já enrola muito em alguns momentos, enquanto o Jujutsu ele se mantém sempre cadenciado e constante ali na proposta. O Boku no Hero ainda acaba meio que, de certa forma, a gente poderia dizer assim, honrando um pouco, né, o espírito do Bleach, do Naruto, na verdade, de maneira mais Vira próxima um shonen ali. clássico, Sim. assim. Exato. Ele é Mas aí o mais Jujutsu clássico. ele já é meio que tipo assim, ó, beleza, agora nós estamos em outro ritmo. As coisas são diferentes, a narrativa em si, né, ela se desenrola de uma forma mais rápida, né? Quase como se fosse um rap, de certa forma mesmo. Então eu acho isso interessante. Sabe o negócio sim. que eu tenho a sensação, Nicolas? É quase como uma ocidentalização, assim, das coisas. O Ocidente, ele tem um ritmo mais rápido mesmo, e tem alguns autores que sabem fazer isso muito bem. Por exemplo, mudando um pouco de estrutura de quadrinho mangá japonês para um quadrinho ocidental, você tem um autor, eu gosto muito por causa do X-Men, que é o Chris Claremont. Então, se você olha para a estrutura do X-Men, ainda que são muitos volumes, etc., a fase que o Chris Claremont propõe o argumento e escreve as histórias, você tem ali uma linha narrativa que ela segue o fluxo e nada é desperdiçado. Ainda que tenham várias caixas que ele acaba abrindo, ele vai usando todas elas, ele vai unificando todas elas, então você sente que o fluxo narrativo, ainda que você esteja por vários volumes lendo aquela coisa, ele sempre está se movimentando para frente. Nunca tem coisas paralelas, assim, nunca tem muitas side quests, assim. Enquanto nos mangás que a gente tá falando, principalmente esses shonens e tal, você pega, exemplo, Cavaleiro Zodíaco, Naruto, você pega Dragon Ball e tal, tem muitos momentos que eles são episódios que não tem consequência nenhuma pra história. Ele é só um episódio ali que é legal, que tem alguma coisa, um destaque, que até dá um certo contexto e tudo mais, mas que a história não tá indo pra frente. A história só foi um pouco pro lado pra depois ir pra frente, assim. Pokémon é muito disso também, e outros desenhos nessa estrutura, sabe? Você tem um objetivo final, mas até chegar lá, o personagem fez um zigue-zague tremendo. Jujutsu não, ele é uma linha reta, ele tá indo, sabe? Exato. No mundo dos mangás, a gente tem até algumas obras, né, bem consolidadas aí, que são bem nessa linha também. Então, por exemplo, o Soul Eater, o Fullmetal e várias outras, né, que dá pra citar. Mas ainda assim, se a gente for parar pra pensar, de fato, elas até saíram, né, em revistas que não eram tão mainstream assim. Então já era meio que esperado por um público um pouco diferente. Os capítulos eram maiores, né, com uma periodicidade, né, mais espaçada. Então eu gosto muito do Jujutsu, muito por conta disso que o Japa comentou também, que é a questão do quê? De meio que ser meio que um shonen, só que agora voltado realmente pra geração de sua época. Se a gente for parar pra pensar, o Jujutsu ele é meio que quase um Bleach mais Naruto pra geração Z, né? Então é outro ritmo, é outra coisa. E não só isso, como é muito interessante, eu gosto, né, de acompanhar ali a cena musical do Japão, assim, mais alternativa. E se você pega um clipe, por exemplo, tem um clipe de um artista ali que chama Mondo Grosso. E se você pega um clipe específico dele ali e você compara com o Jujutsu, é a mesma coisa, sabe? Você consegue ver exatamente essa reflexão exata do mundo como é hoje lá pra eles. Então eu gosto muito disso porque não só você permite esse reflexo, né, do leitor para com as discussões da obra e tudo mais, mas também para o que ele vê, no caso, né, claro, os leitores japoneses, né, o que eles veem, o que eles vivem. Então é realmente uma representação do mundo que eles estão inseridos agora, né? É diferente de você ver, claro que, né, esdrúxula o exemplo, né? Mas a gente aqui no Brasil lendo Naruto, que já reflete uma sociedade meio muito tempo antes, né? Uhum. Então acho que isso é bem interessante também. E você tem até uma absorção, então, também desses conceitos, né? Se a gente fala que ele bebe muito de outras fontes, então você tem estruturas de organização, de clãs, de famílias tradicionais, e etc, 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 que isso é muito comum no Japão mais tradicional, mas que agora é aplicado e trazido para um contexto contemporâneo, século XXI, tecnologia, e a gente vê uma organização, que é essa organização de feiticeiros que caçam maldições, organizadas num sistema familiar, num sistema diferente,
mais contemporâneo. Então, trazer de um contexto mais conhecido, de tradição japonesa, de cultura, mas agora aplicado e transposto aqui numa estrutura mais século XXI. E é mais ou menos nesse mundo que Jujutsu se encaixa, então, né? Existe essa organização, caçam audições, e o nosso protagonista, ele é meio que forçado, teoricamente, principalmente por ter comido lá um objeto amaldiçoado, que é um objeto da maldição das maldições. Ele se torna uma dessas maldições, e ele se torna, então, inserido nesse universo, nessa escola de feiticeiros, e passa por alguns pequenos treinamentos pra socar e descer a porrada no demônio. Eu acho que essa é a estrutura básica que você precisa saber, assim. Socar o demônio. Como bater em demônios, one-on-one, com Itadori Yuji, nosso protagonista querido. Basicamente isso. E o legal é que ele consegue controlar, né? Então, é claro, você vê o Naruto, você vê outras estruturas que são muito parecidas, mas o destaque é que ele tem uma habilidade sobrenatural, ou não explicada, ou misteriosa, que por algum motivo, quando ele come o dedo do Sukuna, e existem outros dedos e tal, e a gente fica descobrindo isso logo no começo do anime, não é nenhum spoiler grande e tal, que ele tem uma capacidade de controlar essa possessão, entre aspas, demoníaca que o Sukuna faz nele, assim. Então, tem isso. E aí, obviamente, tem momentos de limite, tem momentos de extrapolar, tem momentos em que isso não vale. Ele perde o controle. E aí, dá um movimento pro anime, dá... Sabe o que eu acho interessante? É que... ok, talvez isso seja um spoiler um pouco mais abrangente, mas eu acho que não interfere tanto na estrutura da obra e no que nós vemos. É que, enquanto em animes como... até Bleach, em alguns aspectos, e Naruto, você tem sempre uma tentativa da reconciliação com esse demônio interior. Então, em determinado momento, o Naruto, inclusive, ele se faz amizade com a Kyuubi, e ele, então, unifica forças com ela. Aqui, na figura do demônio dentro do Yuji, que é o Sukuna, a gente tem a personificação da maldade pura, do mal. Ele não tá interessado em e fazer nada. A não relação e, tipo, o não compar. O Yuji não quer utilizar a força do Sukuna. O Sukuna não reflete nada do Yuji, né? No fim das contas, não. Um reflexo malvado. Tanto que, assim, em muitos momentos, eu, como telespectador, você fala, meu Deus, seria tão bom se ele usasse o poder do Sukuna agora, e acaba rapidinho com esse dilema. Só que você percebe que ele não quer. Exato. Ele não quer dar vazão a isso. Ele não quer que o Sukuna tome... Esse é o rolê. Exato, eles se odeiam. Isso é muito legal, porque você não tem essa área cinzenta que geralmente é colocada, e não que seja ruim necessariamente, mas aqui a gente não tem. O Sukuna não é um personagem cinzento. Ele é mau, e o Yuji não quer dar lugar a ele, porque em muitos momentos, e aí principalmente no início, o Yuji se entende como um cara bom, mas a gente começa a ver o Yuji também amadurecendo na própria compreensão de si mesmo, né? Conforme vai passando, e conforme ele vai sendo dominado por sentimentos, ele vai se entendendo como outros. E aí tanto que é lá pra frente, assim, num determinado momento, ele chega a dizer pra uma maldição, ele fala, não, vamos nos amaldiçoar um ao outro, porque é isso que a gente tem, agora a gente tem ódio e a gente tem... vamos pra cima. Eu acho isso muito legal, assim, esse desenvolvimento, esse crescimento, tanto do personagem, mas quanto da própria, que a estrutura permite e estabelece ali pra que isso floresça, assim, isso eu acho muito massa. Exato. E eu acho que é muito interessante, porque se a gente fosse parar pra pensar naquela questão, né, do que as imagens colocadas na obra podem representar, daí pra gente levantar uma série de possibilidades do que o Sukuna representaria, por exemplo. Não dá pra gente falar que essa questão geracional, que Naruto já puxa também, né, pensando já nesse link que os dois meio que tem, porque são mesma estrutura, né? Garota, o emo e o cara gente boa e o mestre deles ali, etc. Mas daria pra dizer que essa questão direcional, daria pra dizer que é uma questão talvez uma questão mais de pessimismo versus otimismo da parte do Yuji, e é justamente esse amadurecimento do otimismo com o tempo. Daria pra dizer uma série de coisas, assim, mas é realmente interessante o fato de que não é uma coisa uma expressão de algo interno, né? Realmente você vê ali o dilema do protagonista, o Yuji, com algo que é completamente alienígena, assim, a ele, e ele tendo que lutar pra não se corromper por aquilo, mas não é como se ele já tivesse dificuldade antes. Sim. Então, seja qual for o tema que está sendo discutido nesse sentido, é mais essa relação meio alienígena mesmo, assim, meio parasita, né? Totalmente parasitário. Uma não relação. É uma coisa interessante isso, porque Sukuna, a origem vem de um mito japonês que é Ryumen Sukuna, que é de fato um tipo de maldade, divindade, que é ao mesmo tempo reverenciada por alguns, outros não, mas é uma divindade nesse sentido de ser um demônio, uma entidade espiritual maliciosa, arrogante, que representa toda essa parada de, tipo, ser de fato a representação do que é ser narcisista e depravado, sabe?
E aí eu acho que o Sukuna, ele tem isso no Jujutsu, né? O personagem criado, chamado de Sukuna também, tem essa questão de, tipo, ser totalmente duas caras. Você vê ele negociando com o Itadori, assim, sem esconder o que ele quer, sabe? Ele tá ali, não, é pra isso que ele tá fazendo, você precisa de mim, eu preciso de você, e é isso, eu vou te matar e pronto, acabou, e é isso que eu quero, sabe? É diferente do Naruto, nesse sentido, sabe? Mesmo assim, é diferente de outros, e pra mim, talvez foi uma das coisas que me atraiu, assim. Eu já falei do lance da narrativa, ser mais rápida, e talvez esse lance do tipo, beleza, o Sukuna é pura maldade, eu quero ver como que esse cara, o personagem que é eu acho chato, o Yuji Itadori, eu acho um personagem um pé no saco, como ele vai enfrentar esse rolê aí, o que ele vai fazer e como que ele vai continuar vivendo, porque o próprio Itadori, ele começa... Pelo contrário, eu acho o Itadori um personagem muito complexo, cara. Eu acho ele chato. Ele não é tão simplista assim, porque você pega, por exemplo, personagens como Naruto, personagens... E novamente, a comparação, ela existe porque a própria obra se permitiu estabelecer na estrutura de comparação. Isso. A gente não tá aqui querendo dizer que uma é boa e outra é ruim em nenhum momento, tem a mesma estrutura. Isso é importante relatar. Mas eu acho que, por exemplo, você pega Naruto, existe uma certa simplicidade na perspectiva, porque o Naruto, ele é um cara bom, em que as decisões que ele toma, ela é justa, o que ele tá fazendo geralmente representa a bondade, e ele nunca tá em crise geralmente com o seu senso de justiça e com as atitudes que ele tá tomando. Se ele bateu no vilão é porque o vilão é mau, e se ele não tá batendo é porque ele considera o cara bom, e a gente geralmente tá com ele nessa decisão. O Yuji aqui, ele é colocado em dilemas éticos ou dilemas que na cabeça dele pesam muito, eu acho que agregam muito na forma como o personagem reage. Então há um nêmesis dele ali dentro da obra, que é o Mahito, que coloca ele em determinadas situações, que ele fala, poxa, eu estou matando outras pessoas. Isso. E isso agrega muito o personagem. E eu acho isso muito legal, assim. É óbvio, eu acho que Jujutsu tem os seus outros problemas, e acho que na hora de spoilers a gente pode discutir eles melhor. Mas o Itadori, pra mim, é óbvio que aqui é uma questão de opinião, cara, ele é um dos grandes pontos fortes, assim, do anime, assim. Tem muitos outros personagens que eu odeio e eu acho eles chatos. Por exemplo, não vou falar do personagem que eu não gosto agora. Fala depois. Mas, eu acho um negócio interessante. Você deve estar ouvindo isso, ouvinte, pensando assim, nossa, mas que anime trevoso, que anime sanguinário, demoníaco, maldições. Mas ele, no fim, é um anime também muito engraçado, tá? Tem bastante comédia. É um anime... Eu sei que o Nicolas discorda. É um anime que tem cores, tá? Então você pode assistir. É porque uma das críticas que o Nicolas faz, gente, vou dar aqui uma exposed, é que ele acha que a adaptação no anime não foi tão colorida quanto ele achava que deveria ser. O que é justo, porque no mangá é bem colorido mesmo, apesar de no mangá ser preto e branco, mas... essa é uma crítica. Mas é um anime que eu acho que tem muitos momentos bons também, assim, de amizade. Então a própria relação dos três, o Fushiguro, Nobara e Itadori, ela é uma relação muito maneira. Sim. A relação que eles têm com os próprios senpais, né, os veteranos dele na escola, com a Maki, com o Inumaki, com o Panda, porque tem um panda falante, o que é absurdo. É alguma legal. coisa. Então, eu acho que você deveria dar uma chance. Inclusive... Por causa do panda falante. Um ponto aqui, por causa do panda falante. Mas assim, Jujutsu tem as melhores personagens femininas, tá? É boa, mano. Maki Zenin é absurdo. Assim, Maki Zenin tá no meu top melhores personagens femininas. Eu adoro essa personagem. A irmã dela é legal assim, também. É incrível. É, Não, a irmã mas- dela é chata pra caramba aqui. Calma aí. legal. Depois... mas... Ela é redimida. É. Mas ela é Legal chata essa pra parte. caramba. A parte final dela é boa, velho. Eu diria assim, se tu quer uma parada mais balanceada, aí você vai pro mangá, porque por mais que seja meio meio soturno, bastante soturno, ele tem esses momentos mais tranquilos e é com mais honestidade, eu diria. Mas, se você quer um bagulho mais ali, e animação e frenesi na tua frente, aí você vai pro anime, acho que você vai ser bem servido. Sim. É um prato cheio de porradaria e frases de efeito. Não, tem tá? muita. Tem Frases de efeito é Porradaria. uma coisa boa. Ó, maldição, porradaria e frases de efeito. Quem Isso vai querer é outra Jujutsu coisa? Vai Kaisen. querer outra coisa. E olhos Você não azuis precisa de mais brilhantes. nada. E olhos azuis brilhantes. Porque tem cara, e aí é um ponto que eu acho que vamos falar. Existe o personagem desse universo que é considerado o feiticeiro mais forte, o personagem mais forte de todos. E talvez o vamos ser personagem sinceros. mais forte de todos, né? Como assim? Todos os mangás.
Porque, pô, Pô, é verdade. tem uma comparação O One dessa. Punch Man não conseguiria Não derrotar. conseguiria. O Saitama não conseguiria derrotar o Gojo, Claro mano. que conseguiria, cara. Nicolas, o Saitama é conhecido por matar com um soco. Mas de que adianta se o seu soco não consegue Não atingir consegue ele? alcançar, não vai Não, conseguir mas aí- bater no cara. Como o Saitama, ele é a piada viva, aí teria alguma forma que faria com que ele conseguisse encostar. Ah, tudo bem, tudo bem. O humor é assim. Ok. O humor Mas vem eu certo. acho que ele é um dos personagens. É um dos personagens mais fortes, assim, dentro desse universo e dentro de outros nessa estrutura, que eu acho mais interessante, tá? É, mas não tão forte assim, né? Tem discussões, tem discussões. Mas fica então, eu acho que é importante a gente fazer já essa separação aqui já de bloco. Boa. Jujutsu Kaisen, um ótimo anime de luta, um ótimo mangá de luta e uma ótima história pra você que não sabe o que assistir nesse final de ano Pois é. bonito que estamos vivendo no mundo, pra você alegrar o seu Natal e falar, gente, vamos ver feiticeiros batendo em maldições? E eu tenho uma dica de como assistir, tá? Porque essa dica eu recebi e pra mim foi muito boa. De você assistir. Porque assim, o Jujutsu Kaisen ele tem a primeira temporada, aí tem a segunda temporada de Jujutsu e lançou o filme, tá? Então o filme, inclusive, foi pro cinema e tal. Então tem Jujutsu, aí você vai assistir a primeira temporada. Acabou, não vai pra segunda direto. Veja o filme antes. Então veja o filme de Jujutsu Kaisen, que é o Jujutsu Kaisen 0. E aí você vai pra segunda temporada. Porque vai dar um contexto muito bom pra coisas que vão acontecer durante a segunda temporada. Que é muito importante. Eu acho que a experiência vai mudar bastante, sabe? Sim. Ou você pode ler o mangá. E aí no caso do mangá, o que eu sugeriria é ler o volume 0 e depois você lê o 1, 2, 3 normal. Já vai dar um contexto legal. Porque querendo ou não, se você ler o 0, no mangá, tá, gente? Se você ler o mangá, o 0 e depois vai pro 1, todos os personagens que vão aparecer já são familiares pra você. Então aí não vai precisar tanto que você tenha que explicar, entender e ser introduzido pra eles naquele momento. Mas isso é por causa do mangá, da forma como é no mangá. Como no filme, né, eles Sim. fazem algumas conexões, aí melhor o que o Gui falou mesmo. Então essa foi a nossa introdução muito breve, muito rápida e muito simplificada sobre um anime que é porradaria, frases de efeito e maldições, tá bom? A partir de agora iremos falar de spoilers e críticas a um mangá que eu gosto muito e um anime que eu gosto muito também. Eu quero fazer uma crítica. Ai, meu Deus. Eu quero fazer uma crítica, que é importante. Talvez seja inédita aqui pra você. Jujutsu não aprofunda nenhuma das suas discussões, pô. Antes a gente precisa falar quais são as discussões. Pô. Tá, eu vou soltar um exemplo aqui que eu acho que é mais emblemático, talvez principalmente por causa da segunda temporada aí que teve agora. Então, na segunda temporada, a gente tem a introdução a dois personagens ali nas suas fases mais novas, né? Gojo e Sukuro Geto. Eles eram melhores amigos, eles tinham algumas coisas e eles recebem a missão lá do receptáculo do Tengen, né? De proteger e conduzir a menina até o Tengen pra que ele possa pegar o corpo dela e viver pra sempre, porque esse é o lance que ele faz, que ele fica pegando corpos durante os anos pra viver pra sempre. Beleza. E no fim desse arco, a gente tem a transformação do Geto, porque o Geto, por ser um personagem mais introspectivo, mais depressivo, justamente pela natureza do seu poder, que é engolir maldições, ele começa a entrar na pira de achar que é muito injusto que feiticeiros precisam ficar morrendo o tempo inteiro por pessoas, em prol de pessoas que não se importam com eles. E de que não vale a pena, assim. E aí o Geto, ele parte para um aspecto de purificação em alguns aspectos, que ele quer, então, considerar os feiticeiros Jujutsu como classes superiores de pessoas e que eles ajam assim, como pessoas superiores. Afinal, eles têm um conhecimento que ninguém tem, eles têm poderes que ninguém tem. Poxa, é injusto eles morrerem por causa disso. Mas No isso, outro isso lado, é a no gente salto, né? Já é o salto entre primeira parte isso aí da aí temporada 2 e uma outra parte que já aparece o Geto um pouco mais velho. E tem o filme nesse gap aí, que é o Kaisen Então, Zero. mas é que o filme no Gap, mas ele morre no zero, né? Mas isso é importante. Ele morre no zero, mas ele morre numa situação bem específica, que é com o lance do Yuta. Que é ele encontrando uma maldição que ele não consegue dominar. Sim, sim. Mas o ponto é que a tensão da discussão é o que nós fazemos aqui como feiticeiros Jujutsu não serve, está errado, porque nós somos uma classe diferente de pessoas. Pelo menos é isso que eu lembro e acho que entendi. Não é? Tudo não é bem, isso? beleza. E é o lance assim, tipo, o mundo não compreende a gente tem que viver... É quase um Magneto, se você for ver. Não, o que ele quer fazer é eliminar exatamente a desigualdade entre feiticeiros e não feiticeiros. Então, ele quer criar um mundo onde os feiticeiros eles sejam livres e superiores. É realmente quase um Magneto, assim, nessa estrutura. Só que o ponto pra mim é que se você tem a figura, e vamos usar o exemplo de Magneto, você também não tem em proporção a discussão sendo elaborada e estabelecida dessa forma. Concordo. Ela só é intencionada. É uma tipo assim, discussão gente, tem esse aberta. personagem... Exato.
Ela tá aí, Exato. sabe? É interessante pra caramba, no entanto, a relação do Gojo com o Geto. Eu gosto muito de ver isso. Melhores amigos. O vilão Eles estão furando. e o cara que é o professor. O ser mais forte de todos os tempos. Então, tem uma relação ali que aprofunda, inclusive aprofunda bem mais o que o Itadori tá Mas fazendo. você é Satoru Gojo porque você é o mais forte? Ou você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Tem esse rolê do olho entendeu? dele, né? Essa frase, que é uma frase de efeito, ela me parece não carregar muita coisa, assim. Ela meio que propõe uma discussão, né? Mas depois não chega nas vias de fato. Essa questão do Geto, né? O ponto muito interessante é justamente o quê? Como a gente falou na primeira parte, né? Se as maldições elas são acúmulos de emoções negativas, então alguém que exorciza isso, então talvez seja alguém que resolva esses dilemas, que tira, né, da mão daqueles que seriam responsáveis por lidar com isso, o trabalho de lidar com essas coisas, eles meio que lidam, né? Então, nesse sentido, os feiticeiros, eles quase seriam como se fossem faxineiros, né? Dessa sociedade. E o que pega muito o Geto na boa parte do mangá, no dilema dele, é que justamente ele tem que fazer esse trabalho de faxineiro, mas as pessoas nem sabem que esse faxineiro existe, né? Então, há também essa questão de insatisfação. E o que é muito interessante é justamente pelo fato do Geto ter o poder de consumir e comer, né? Ele diretamente mesmo ser a pessoa que come maldições. Então, ele come esse mal que assola a sociedade que ninguém vê. Então, é muito louco porque, ao mesmo tempo que você tem esse potencial de dizer algo, você não só não diz muita coisa, como também não conclui, né? Não deixa nem, assim, um fechamento interessante para pelo menos, fechamos aqui. Então... Vocês acham que, tipo, eles são opostos nos termos de... Por um lado, você tem alguém que consome e a maldição, teoricamente, tá dentro dela. E um outro cara, que é o melhor amigo dele, que, no caso, ele repele tudo, né? Ninguém consegue relar nele. Ele é meio que puro, assim. Ele é intocado. Essa dualidade, ela funciona ou é só um negócio que eu pensei que não faz sentido? Acho que faz sentido. Faz sentido. Acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido, mas até pensando, por exemplo, em relação a isso do que leva, né, o Geto ao dilema dele e o Gojo não, eu acho que é meramente até a forma como eles encaram o que eles mesmos fazem, sabe? Tipo, o Geto encara isso como meio que uma obrigação, por isso até talvez por isso que ele se frustra tanto, né? Mas o Gojo ele faz porque ele consegue fazer, então pra ele meio que não tem esforço nenhum nisso. É que pro Gojo também é fácil. Né? Ele tipo é um assim, personagem que tem facilidade. Lutar, ele é o mais forte de todos. Então, assim, é viver um dia tranquilamente. Enquanto isso, você tem o Geto, cara, sofrendo com todas as intempéries. No anime, a gente tem até a morte de um personagem lá que gera uma crise bem mais forte do que no mangá. A adaptação deu essa ênfase e tal, pra você ver essa transformação. O que parece que não afeta tanto o Gojo, assim, essas trivialidades. Exato. Do chão de fábrica do sistema do Jujutsu não afeta tanto o Gojo, mas tá afetando o Geto pra caramba, porque ele está ali. E aí essa é uma discussão que ele tem, inclusive, com uma das moças que aparece lá, que agora eu não lembro do nome dela e tal. Mas é isso, assim, o que me incomoda, embora bem feito, tá? Eu gosto muito desse arco do passado deles. Eu acho que faltou isso, porque logo lá na frente a gente já tem o Geto morrendo e não tendo a chance de ver essas duas ideologias e respostas que eles estão dando pros problemas meio que se combaterem, assim. Porque ela termina no ar. É que a gente não sabe que termina no ar até a revelação no arco de Shibuya. Uhum. A gente não sabe que terminou no ar quando termina no ar, né? Exato. Então, porque você fica na expectativa. Eu fiquei na expectativa de tipo, não, o Gojo e o Geto vão conversar, eles vão ter uma luta, alguma coisa assim. Aí de repente você tem o cara abrindo a cabeça e é um demônio dentro dele. E aí você fala assim, pô, o cara morreu, não é mais o cara ali. Então todo o tempo antes não era o cara, entendeu? Então aí, tipo, isso meio que cai por terra. Era só o Kenjaku utilizando as memórias do Geto pra fazer o que ele faz. Pra fazer o que ele faz. O que é horrível. O que, beleza, numa certa discussão tem a sua contribuição na história e tal, mas pra mim foi uma frustração, assim. Porque eu queria muito ver isso. Porque, olha só, o Jujutsu tem algumas características legais, assim, pra quem joga RPG, D&D, etc., de inclinação, assim. O Gojo, ele é esse cara que ele é caótico, mas ele é bom. Então ele é o chaotic good, assim, sabe? Ele não tá muito aí com as regras, etc., mas ele é um personagem que tá lutando pelo bem, que tem lá sua moral, etc. O Geto, ele é o lawful, que vive sobre regras, tem o peso, tudo que ele faz é calculado, etc. Só que ele é mau. E aí tem um outro personagem, que daí eu acho que já dá pra falar dele, que é um personagem que o Geto, o Kenjaku, né, que acaba angariando pro time dele e tudo mais, que é uma maldição, que é o Mahito. E o Mahito, ele é totalmente caótico mal, assim, sabe? Tipo, e eu acho que
você tem, por um paralelo da coisa, você tem o Gojo e o Geto, o Kenjaku, só que você tem num outro paralelo o Mahito e o Itadori, que você já falou, sabe? Que o Itadori, no caso, com Sukuna, e o Mahito sendo essa maldição que surge ali do medo da humanidade dela mesma. Medo da humanidade, é o cara que transforma o corpo e transforma outras pessoas em bichos estranhos e tal. Então tem um negócio massa aí, sabe? O Mahito também puxa dá pra usar, a partir dele também dá pra puxar uma outra discussão, que também não vai tão pra frente, mas acho que nesse caso essa é um pouco mais evidente no mangá, que é essa parada, sempre essa dinâmica, né, da pessoa que tem que se esforçar versus a pessoa que faz sem dificuldade. Ou ter que morrer pra conseguir uma coisa e ter a coisa por padrão. Então a gente tem o Mahito, no caso, que tem algumas conversas dele, né, ao longo de todo o processo até eles terem a luta final ali, o Yuji e ele, que ele fala, né, com o Yuji, tipo assim, você é um ser humano, mas tal, e eu tenho que ser caçado porque se eu sou igual a você, uma série de coisas assim. E aí a gente tem também, por exemplo, voltando nessa questão só pra citar justamente, né, do Geto e do Gojo, essa mesma questão. Então, tipo assim, o Geto ele tem que se trucidar pra conseguir fazer o que ele faz, mas o Gojo ele já nasceu assim. E aí é a mesma coisa todos os outros, né? Então, e aí você tem vários personagens, no fim das contas, que eles também têm essa mesma dinâmica, né? Em níveis diferentes de tem alguém que tem tudo e eu não tenho nada. A própria Maki e a irmã dela são exatamente Ela isso, tem né? isso, Em comparação a todo mundo. ela não consegue usar maldição, ela só consegue usar arma amaldiçoada. É verdade, isso é uma dinâmica boa. Mas você tem personagens que transcendem esse não ter tudo e conseguem, como o pai do próprio Megumi, né? Porque Exato. ele não tem nada, Que é tipo o Rock mas Lee. ele é de pau a pau com o Gojo. Exato. Tipo assim, Isso é no o filme. cara que quase matou o Gojo. Isso no filme? Não, na segunda temporada. Na segunda Depois temporada. quando ele tá... O cara é que verdade. faz... O cara... Porque não, eu tô falando do pai do Fushiguro. O cara que faz o Gojo realmente descobrir a potencialidade do esse seu cara aí. poder é o pai do Megumi. Que inclusive, assim, é talvez um dos personagens mais B10 Verdade. Não. que teve aí no É o Ele é Toji Cara, ele é Fushiguro. muito bom. Ele é muito bom. E ele é também do clã Zenin, ele tem a mesma coisa que a Maki, utiliza alguns objetos amaldiçoados e tal. Mas é o cara que não tem nada e consegue transcender essa Mas barreira. ele tem aquele entre demoninho ele... que captura demônio. Sabe aquele... Não, ele aquele bicho, armazena objetos aquele amaldiçoados. bicho que fica nele. Então, é só objeto É. amaldiçoado. Ali é... Uma coisa que eu não ele entendo. O Geto, não- ele tem o mesmo poder do Fujiguro, certo? Não. Eles não, deu... O que o Geto faz... Não, o que o Geto faz, ele captura maldições e... Ele captura maldições, ele come maldições e ele utiliza desses poderes Isso. depois. O que o Fushiguro faz, ele sumona seres de energias amaldiçoadas. Então ele meio que... Ele tem uma Pokédex dentro do seu coração, onde ele escolhe qual Pokémon ele quer usar em algum momento. Entendi. Na lore do É Jujutsu é diferente, mas na prática é parecido. É bem parecido. Na lore é diferente, mas na prática é isso. Eu quero o lobo, aí ele faz É, basicamente isso. faz um negocinho. Pô, esse negocinho do lobo é legal, né? É muito louco quando o anime tem um negocinho com a mão, né? Sim, o negócio muito assim, etc. O Gojo fazendo assim, pô, é muito massa, pô. Isso é um negócio também totalmente puxado de Naruto, né? Porque quem nunca ficou fazendo seu jutsu na mão, Eu assim? sempre errava, cara. Então, eu queria aprender a fazer o Katon no Jutsu. mas eu Você não sei acha fazer. que o Mas, pô, Christian do Corinthians, na verdade, eu não posso falar muito disso, mas depois o Ronaldo, que fez uma movimentação, ele fez uma sumonação, quando ele fez assim, ó. ele tava ativando a expansão do domínio, então. né? Pois é, Ronaldo fez isso. a Ronaldo e expansão. Christian. Ronaldo do Christian eu não fenômeno. posso comentar muito, mas do Ronaldo tá aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Eu não entendi nada que você falou do Christian agora, que eu não É que sei ele nada fez de com outro futebol. dedo. Ah, entendi. Importante você ressalva. Importante demais. Mas enfim, tem essas críticas, tem essas coisas, mas o Jujutsu também tem bons momentos, tá? E eu acho que é legal a gente falar desses bons momentos, assim, porque a gente pega, por exemplo, Gojo. Gojo é protagonista dos melhores momentos dessa obra, principalmente nas primeiras temporadas aí, até o momento Na parte de segunda em que ele luta, é parte de luta, capturado, diálogo, assim, ele é muito bom. Ele é um personagem... A luta dele contra o vulcãozinho nervoso, ela é absurda. boa. Não, o Gojo é tão badass, eu gosto tanto dele, que nem a própria autora, né, ou autor, a gente não sabe, gosta
e arrumou um jeito de se livrar dele, tipo, selou ele. De tão badass que foi o setup do personagem que ele criou. É muito bom. Ela cria um personagem que, assim, é quase impossível de você mantê-lo na obra por tanto tempo. E aí, desde a primeira temporada, tipo assim, desde o início, você tem a figura do Geto falando, a gente vai prender esse cara no dia 31 de outubro. A gente tem que prender esse cara. Porque, assim, não tem como mantermos esse cara solto. E ele realmente cumpre com as expectativas, né? Exato. Então, a cena, por exemplo... Quando eles estão lutando contra o Hanamin lá, eu não lembro o nome dele, que é aquele bicho, a maldição da natureza lá. E aí o Gojo, ele meio que é obrigado a ficar por fora do domo, porque eles criaram um domo em que somente o Gojo não pode entrar nem sair. Mas aí quando ele consegue entrar, aí ele faz, pela primeira vez, a junção do azul com o vermelho, ele faz o roxo. E ele destrói inteiramente tudo que tá na frente dele, assim. E só com isso ele acaba com a luta, assim. Você fala, mano... Que desgraçado, né? Todo mundo se esforçando muito, todo mundo aqui, e ele sabe que ele vai acabar com tudo rapidamente. E você fica ansiando, né? Tipo, ele, por exemplo, eu fico ansiando, assim, tipo, uma luta dele com o Sukuna, saca? E tem uma luta logo no começo, mas o Sukuna tá, tipo, recém... Tá fraco. E aí ele fala, inclusive, a luta dele com o Sukuna, ela é estruturada desde o início, que logo no começo o Itadori pergunta, né? Fala assim, se você tivesse que lutar contra o Sukuna, e o Sukuna no seu poder total, quem você acha que ganha? Aí ele... acho que vai demorar um pouco, mas eu ganho. Aí, você tem certeza? Ele, porque eu sou mais forte que o Sukuna. Aí você fala, tipo, caraca, então eu quero ver logo essa luta desses dois. Esperando, porque, né? pô, tem que acontecer, né? Mas cara, eles são personagens muito bons, assim. Sabe? O Yuji também tem lutas muito boas também. Não, o Yuji depois do Gojo, pra mim, é o melhor personagem. O inverso. Eu gosto muito do Yuji primeiro. Mas o Yuji é maravilhoso. As lutas dele, até aquela paradinha que ele tava usando agora perto do final, aquelas luvas ali, putz... Nossa, cara, tudo que ele... Nossa, maravilhoso. Eu gosto muito. Tem lutas boas, assim, mesmo as lutas que é só ele, né? Tipo, ele contra aqueles os bebês lá, logo no final da primeira temporada. Sim. É legal, assim, tipo, você vê que coreografia da luta, a preocupação da coisa, até o jeito das coisas é legal. E você não fica necessariamente esperando que ele vire o Sukuna, sabe? Embora seria o caminho natural, né? Tipo, eu quero que resolva isso logo. Não, vira o Sukuna e tal. E o próprio Itadori, ele não quer isso, né? Tipo, ele odeia ser o Sukuna, sabe? Exato. Sim, isso é muito louco. A profundidade é muito massa. Cara, tem personagens que as jornadas deles são muito massas, assim. Eu gostaria de pensar que é a jornada do próprio Manamin. É o que é uma jornada... Lá, né? É o que tem o... Cara, ele é um personagem muito legal. Porque ele surge na obra... como aquele clássico personagem que está de saco cheio de tudo, que pra tudo é uma preguiça, tudo é uma desgraça. E a relação dele com o Yuji, logo no início, quando se apresenta, é uma relação puramente de, cara, estou fazendo um favor pro Gojo, eu não quero falar com você. E beleza. Esse é o meu trabalho. E aí ele fala, inclusive, estou do lado do conselho, no sentido de, vamos assassinar você, porque não é legal manter você vivo. Mas tudo bem, eu não vou falar nada sobre isso. E disso para... a última cena dele, olhando, já uma vez tocado por Mahito e falando, Yuji Itadori, eu conto com você. É muito da hora. E aí você fala, mano do céu. É muito esse legal. Cara Esse cara é bom. Esse cara é bom. Eu gosto dele. Porque ele tem preguiça, né? Tipo assim, o lance dele é o lance do trabalho, né? Ele trabalhava numa empresa. Ele era feiticeiro e vivia a vida da Jujutsu, empresa. desistiu, foi trabalhar numa empresa... E aí, depois voltou a ser feiticeiro Jujutsu. Não, eu ia falar que uma outra coisa que eu gosto muito no universo de Jujutsu é a parte estética, cara. Eu gosto bem muito. legal mesmo. Tipo assim... A animação é muito boa, né? Exato. Mas é que, tipo assim, eu penso até na parte de character design, toda a questão visual ali do mundo, como as coisas são construídas, eu gosto muito, porque um outro exemplo pra mim que me vem assim é... De novo, né? Aquela coisa. O Jujutsu, no fim das contas, ele acaba bebendo muito dos Big Three ali dos anos 2000, né? Então, One Piece, Naruto e Bleach, mas na verdade mais Naruto e Bleach. Então, se tinha no Bleach, por exemplo, você tem até hoje, né? Vira e mexe, o Tite Kubo, ele faz umas artes com os personagens super bem vestidos e tudo mais. E uma coisa que eu gosto muito no Jujutsu é muito isso também, assim. Todos eles têm um design de personagem muito interessante, assim. Não é algo que foi feito só pra ser legal visualmente, sabe? Tem uma preocupação estética mesmo com a coisa. Então eu acho isso muito da hora porque até combina muito com o universo em si, a atmosfera do universo de Jujutsu, que é essa coisa mais soturna, né? Então essa coisa, tudo é meio dark, tudo é meio deprê, meio gótico, assim, meio esquisito. Eu gosto muito porque até a roupa é meio
estranha também, é uma roupa que é um uniforme, ao mesmo tempo não é. Eu gosto bastante disso. Sim, sim. E acho que expressa também a própria temática, né? Essa própria estrutura visual, assim, de um universo encantado ali por maldições e permeado por isso. E os grandes dilemas, assim, porque se há muitas maldições, significa que você vive numa sociedade com muitos sentimentos ruins, com muitos medos, com muitas ansiedades. Exato. E isso se manifesta de diversas formas. E inclusive formas como, e aí críticas que esses animes acabam fazendo de maneira mais superficial ao grande sistema de trabalho do Japão, ao capitalismo expressivo e hiper veiculado, a toda essa opressão sistêmica que se tem na sociedade nipônica e que esses personagens de alguma forma lidam e lutam nas representações de maldições e tal, e tentam se desvencilhar disso. Óbvio que em formas mais diluídas, mas ainda presentes, como por exemplo, você vê que tem gente que vira feiticeiro Jujutsu só pra pagar conta. Ou então gente que vira feiticeiro Jujutsu porque lida, igual o Manami, como um trabalho. Sim, então, exato. Essa Aí você vê estrutura visual, de acho que agrega chamado, muito né? pra isso. Tipo, olha, a gente recebeu um chamado aqui, vamos lá naquele prédio pra ter uma maldição lá, sabe? Tipo, um negócio meio burocrático, sabe? Tem lá os Sim. rankings, então tem tipo, no início você vê claramente assim as duas escolas, aí você vê o Itadori, a Nobara e o Megumi, aí você tem os outros lá, o Panda, o Togi, o Todo. Nossa, o Todo é genial. É massa demais. Mafrendo! Aí você conhece eles e você sabe que eles estão ali. Apesar de você ter intervalos cômicos, que é o desafio das escolas, que vai ter a competição e etc. Mas você sabe que eles estão em missões e isso faz parte de uma cultura ali que é de trabalho, se você for parar pra pensar, sabe? Não é uma cultura fantástica, eles não estão fazendo parte... Não é diferente, tipo, não é um templo japonês... shintoísta e etc, que tem lá o sobrenatural e eles estão fazendo isso por conta... Não, ele virou tipo uma empresa, sabe? É mais parecido com... Tem diretoria, se for parar pra pensar. Exato. Tem a diretoria, o cara que comanda, etc. Não, e é até interessante porque não só tem todas essas questões, como é uma coisa quase marginalizada, né, na realidade, porque eles não têm um trabalho que todo mundo reconhece, vê, e a própria sociedade comum, eles nem têm noção que isso existe. Então aí é mais ainda mais escondido ainda, né? E isso, de novo, se reforça em tudo que a gente tá falando por conta de que tem que ser uma coisa discreta. Então tem que ser uma coisa que você tem que suportar sozinho, né? Então até nessa questão da vestimenta, do design, tudo é muito nessa questão meio suburbana underground, até por conta disso também, né? Então acho que também isso só enriquece. Um negócio legal, assim, tipo, voltando pra falar do design e tudo mais, é que eu vejo as artes do mangá, eu acho elas muito boas, assim, mesmo, assim, tipo, muito boas, assim. Talvez o anime, ele deu uma diluída e ficou mais pop, assim, digamos assim. Mas quem faz o anime é a Mappa, né? Então, Sim. tipo, é um baita estúdio de animação, eles têm animações muito boas, o traço de animação, ele é diferente, então se você vai ver Jujutsu Kaisen, você tá vendo um anime meio diferente, assim. Inclusive, a Mappa, na segunda temporada, teve várias dificuldades com Jujutsu. Várias dificuldades mesmo. E, inclusive, tem um dos episódios que eles estão em Shibuya e tem um prédio que é destruído. Esse prédio que é destruído é o prédio da Mappa. Que eles estão tendo problema e tudo mais, eles dão uma criticada nele. Você lembra disso, Japa? Sim, sim. Porque também a Mappa teve muito problema com overworking, né? Então eles estavam colocando os funcionários deles pra, assim, trabalhar horários absurdos. Se o pessoal acha que a Marvel coloca os funcionários da animação, do CGI. do 3D, do CGI pra trabalhar, Não é que você não sabe conhece. o que a Mappa tava fazendo, meu Mas filho. isso é segunda-feira Pessoal- também na indústria japonesa ali, né? De animação. Toda a indústria ali japonesa tem algum problema nisso. Mas é muito doido, né? Como a obra, até mesmo as discussões mesmo que rarefeitas, elas também são refletidas na própria estrutura de quem tá fazendo aquele negócio, né? Porque, pô, pessoas que estão sendo colocadas numa situação de trabalho muito difícil, recebendo não o suficiente, trabalhando horas a fio para que aquilo aconteça. E aí você tem, dentro do anime, desses sentimentos ruins, desses medos, as maldições surgindo por causa disso, né? Então, maldição, no fim, ela acaba sendo, e a gente vai entendendo isso muito na luta do Mahito e com o Itadori, a maldição é fruto e acaba sendo desejos e vontades e sentimentos humanos. Acaba sendo parte de quem o homem é e do que a natureza humana é. Então quando você vê a destruição e o jogo cruel que o Mahito faz com o ser humano, com o Yuji, com todos ao seu redor, isso é fruto de um sentimento humano do que ele também faz com aquilo a que ele teme ou com aquilo a que ele odeia e tal. E essa é a conclusão até mesmo de ideologia, que eu acho que, assim, pra mim culmina
em grande parte ao arco de Shibuya, assim, que vai ser muito absurdo, que é o que o Yuji vai falar, que ele vai falar assim, não, eu sou você e você é eu. A gente tá aqui partindo dos mesmos princípios, de sentimentos, a gente é fruto dessas nossas emoções, a gente é fruto desses nossos dilemas, e beleza, mas você tá escolhendo matar todo mundo, e aí o Yuji toma um posicionamento diferente. Mesmo sendo iguais, eu vou tentar manter e preservar o pouco de luz que resta e não deixar com que esse restante caia na escuridão que você deixou, assim. Esse pra mim é um ponto altíssimo, assim, e se há uma discussão que pelo menos nessa luta ela fica muito clarificada, ela tem um embate ideológico claro apresentado, etc, é esse momento, assim, que pra mim é uma coroa de Jujutsu. O arco de Shibuya, desde o início até o final, é o ápice, o epítome dessa obra, assim. Não tem capítulo ou episódio ruim no arco de Shibuya. Desde o momento 1. Inclusive Desde no o arco momento de um. Shibuya absurdo. você aprofunda muitas questões que aparecem antes, assim. Antes do arco de Shibuya você fica muito confuso, que apareceu aqueles, os bebês lá, e aí tem esse aparecimento meio aleatório, assim. E aí você vai vendo que até isso é fruto de experimento humano com maldição para que se transforme e tudo mais, e tem consequências terríveis, assim, sabe? Que tem, para além do que está acontecendo ali com o Kenjaku e o Gojo selado, etc. Tem toda uma história humana de muito, como é que eu vou falar assim? Muita história humana de sentimentos pesarosos, sabe? E Sim. o clima do Jujutsu captura isso pra usar na forma de, tipo, serem demônios e serem inimigos, etc. Acho que tem... Tanto que quando você chega no arco de Shibuya, você não tem nenhum tipo de humor, né? Acaba. Enfim. Ali Você é não só tem depressão, risadinha, e ali é só Qual é depressão. aquele demônio Irmão, da praia? Rapaz, ele tem o nome de um é o Cthulhu. caranguejão lá, Ele tem o nome não de é um monstro o- do Cthulhu, que eu esqueci. Que é aquela maldição que aparece uma praia, assim, aí tem, tipo, tudo uma luta Sim, ali de sim. sacrifício. Nossa, é bem legal essa parte, sabe? É o Dagon. É isso que eu ia falar. É um monstro do Dagon. Lovecraft. Dagon. Que depois ele evolui, né? Ele é um baby e aí ele evolui no meio da Isso. batalha ali. Fica Cara, um negócio meio muito Dragon bom. Ball, meio Cell. Ali fica. Essa fase dessa luta contra ele, assim, que ele é um dos que tá protegendo ali toda a região pra que eles não cheguem até o Gojo, né? Tipo, pra pegar. E a luta que aparece ali, porque vem o do cutelo lá, Nanami. É Nanami? Uhum. E ele luta com ele, depois tem os outros que estão ali. Aparece o Mahito também, mas enfim. Mas a luta é muito interessante, porque mostra muito desse dilema do tipo, não, eu quero descansar, eu quero parar de fazer isso e tal. E estão ali presos numa batalha, sabe? Tipo, é muito, muito interessante. É só reforço tudo que a gente tá falando mesmo, que é essa questão de você tem esse trabalho, no caso deles, né, especificamente assim, de maneira bem direta mesmo. Você tem esse trabalho, que é um trabalho que você não gosta, é um trabalho que te expõe, que é extremamente insalubre, e você não tem como escapar dele. Porque, especialmente falando dentro do universo do mangá mesmo, no caso de Shibuya, que não tem como você escapar dessa situação. Se você tentar escapar, você vai morrer. Então, você tem que enfrentar aquilo e você tem que tentar fazer da melhor forma possível pra pelo menos você sair com o mínimo de vida daquela situação. E é muito louco, até porque você tem personagens que eles são extremamente poderosos e eles são introduzidos no arco de Shibuya e eles morrem no arco de Shibuya, justamente pra deixar claro quão intensa é essa situação. Por isso que pra mim esse arco, ele é a melhor coisa desse mangá inteiro, assim, e na minha percepção não tem nada que vem depois, assim, que expressa tão bem, assim, o tema do mangá, né, de maneira geral, o que tem de tema, quanto até a nível de personagem, assim, que desenvolve, que consequencia bem as coisas, igual esse arco, assim. Eu lembro que eu acompanhava no mangá na época, assim, e era fenomenal, assim, cada capítulozinho daquela luta do Yuji com o Mahito ali, era um soco que ele dava, assim, que você ficava uma semana inteira pensando nisso, assim, sabe? Então, realmente... Aí quando vem a cena em que a Nobara morre. Nossa, com o Mahito não. ali. Não, sério, a cena que a Nobara morre, eu li o mangá antes de ver a segunda temporada também, né? Ali eu parei. Eu parei porque a Gege, ela é tão desgraçada que ela tá aqui, ó, frenética, e contando a história. E aí vem e luta e tal. E aí vem o Mahito, que aí ele se separa em dois. Um vai pra cima, começa a lutar com ela, que é a cópia, e o outro tá lutando com o Yuji. Só que ele só consegue tocar na pessoa e matar com o toque da mão quando ele tá com o corpo original. Aí eles vão
eles se cruzam e ele vai e rela na Nobara. E aí, quando acontece esse momento e o Yuji percebe que aconteceu, aí eu lembro até hoje que inclusive virou a minha capa do Twitter por uma época. Ele coloca assim, ele desenha os três juntos, o Fushiguro, o Yuji e a Nobara, meio que sorrindo num momento bom, assim, que eles tinham no passado. E quando corta a próxima cena, é ela sem olho, já... Caída no Você chão. fala assim, meu Deus. Não, e é embaçado, porque é justamente isso, né? Tipo, é uma virada de página, assim. Você vira a página e virada isso de aqui. página. Não tem como, cara. É embaçado. Exato. E fica, justamente o que você falou, fica claro a vida do feiticeiro Jujutsu, ela é tensa, cara. Tanto que, e pra mim, isso que é o mais triste. Se os dilemas e as ideologias do gueto fossem mais clarificadas, mais aperfeiçoadas e colocadas em embate, nós veríamos esses personagens novos agora. Sim. Então a gente veria um Itadori, a gente veria um Fushiguro, a gente veria um Nobara. Cara, às vezes também pensando a mesma coisa, sabe? E olhando e falando assim, o gueto tinha uma razão aqui. Exato. E por que a gente não lidou com esses argumentos antes? Ou ia então perguntando e indagando ao próprio Gojo. Cara, por que você seguiu por outro caminho? O que te motivou a seguir? E o que me incomoda é isso, é que não há essa resposta. A única resposta que a gente tem, e talvez seja que desde o princípio o vô do Itadori fala pra ele, e a maldição, né? O Itadori fala que o vô dele amaldiçoou ele com algo, que é, você é forte, ajude os outros. Exato. E isso é o que move ele, né? A gente tem até... É um ponto interessante, né? Porque, assim, a gente tem dois pontos, né? Até aí, nessa parte onde a gente descobre que o gueto não é o gueto, quem carregava essa bandeira pra nós, né? Dessa discussão, era realmente esse personagem, o gueto. Quando a gente descobre que não é ele, então a gente meio que, né, o mangá até em si, ele meio que descarta, né, isso. Então, beleza, agora vamos olhar o panorama. E aí é muito interessante porque quando você começa a mostrar pessoas que estão de fora desse núcleozinho ali, do Jujutsu mesmo, né, mas que também fazem isso, você começa a ver que, tipo assim, beleza, então existem alternativas a esse modelo aqui de trabalho, digamos assim, né, dos feiticeiros. Então isso é muito interessante. Sim. Só que aí, ainda assim, é frustrante, né, porque aí, de novo, mesmo assim, nunca chega nem a... essa questão toda até que é levantada no gueto de servir aos humanos ou não, né, pra sociedade tá tudo certo aqui e tal, nunca é feita uma relação direta de uma coisa com a outra, porque nunca nem tem um ser humano que ele só tá ali e a gente interage com ele, sabe, como público. A gente sempre tá do lado de cá, então essa conversa meio que é uma conversa meio que fajuta no fim das contas, porque nunca eu tenho que escolher o núcleo humano ou o núcleo dos feiticeiros, eu sempre tô do lado dos feiticeiros, então meio que é um núcleo meio... É uma ideia de uma discussão. Porque teoricamente o nosso humano é o Itadori, sim, mas ele já deixou de ser humano, então, né? Porque ele já tá nessa classe superior. Exato. Ele seria essa ponte natural, porque no início ele discorda de algumas coisas, ele até discorda um pouco da perspectiva do Fushiguro, de, cara, eu tenho um motivo, não é só um trabalho, eu tô fazendo isso aqui pra salvar pessoas, pra ajudar, então ele tem essa motivação, mas ao mesmo tempo você não tem essa conexão e esse diálogo feito de melhor forma, o que é óbvio. Talvez por ser uma obra... semanal, né? Uma primeira obra... É uma obra semanal. Talvez uma das primeiras obras que a Gege consegue se aprofundar. Talvez ela não tenha desenvolvido ou crescido ainda como autora e escritora. A capacidade para se desenvolver isso. E que numa obra posterior nós possamos perceber isso. Mas considerando que Jujutsu alcança o sucesso que alcança e chega no status que chega, é muito triste a gente não ver isso sendo desenvolvido. Eu acho que agregaria assim a obra muito. Não tô desmerecendo os personagens, as mortes que tem, as narrativas contadas, as lutas principalmente, são absurdas. Inclusive, Nicolas, eu sei que você não gosta do anime. A luta do Mahito e do Itadori no anime... muito boa. Perfeito. Muito boa. Perfeito. Eu vi uns takes no TikTok, mas foi só isso. Não. A luta no banheiro. A luta, assim. Cara, a luta no banheiro, quando tá o maninho do sangue, sabe? O irmão dele lá, que fala que é irmão dele. Cara, você tem que ver o arco de Shibuya no anime, que ele é muito bom. Mas, a despeito das críticas, cara, Jujutsu é um dos grandes animes aí dos últimos anos. Com certeza. É um dos grandes mangás também. Não é à toa que em 10 volumes, em 15 volumes, já tinha tido assim, milhares de cópias vendidas, milhares de cópias em circulação. Depois que saiu o anime, isso explode. Os mangás do arco de Shibuya ultrapassam números estratosféricos, porque realmente, assim, alcançam o status de um grande mangá dessa última década aí, dessa geração que passou agora. Com certeza.
Querendo ou não, o Jujutsu e o Chainsaw Man, especialmente esses dois, eles são muito semelhantes, né? Tanto a nível de discussão quanto a nível de estrutura. Até essa coisa meio que de corporação de matar monstro, né? Que tem, assim, especificamente monstro. Mas o que eu gosto é porque, por mais que o Chainsaw Man, por vários fatores, assim, seja meio que inacessível para algumas pessoas, ele exija muito, né? Não por conta de nada, assim, mas por quão longe ele vai. Eu gosto que o Jujutsu ele é meio que a versão meio que acessível dessa mesma ideia, né? Dessa mesma discussão. Sim. Então não curtiu o Chainsaw Man? Vai pro Jujutsu, você vai ver a mesma coisa ali. Com aquela coisa, né? O temperinho das lutas super shonenzão, porrada, você vai ser feliz. E claro, não vai ter a profundidade, a conclusão dessas discussões. Mas assim, só de ser um mangá assim, saindo na Jump, eu já acho que é uma coisa muito doida. Pensando que os outros mangás, sim. com todo respeito a Naruto, né? Mas o sonho do Naruto é ser prefeito. Então, tipo assim, comparação a Jujutsu, sabe? O que se discute, o quão específico é a discussão em Jujutsu, é muito mais interessante ver isso do que no Naruto. Acho que o fato de Jujutsu se passar no mundo real... Ajuda, né? Isso ajuda e traz um peso de realidade mais forte pra gente. A gente consegue ser colocado e perceber esses dilemas mais claros, embora não aprofundados, como a gente comentou. Em Naruto, eu acho que ainda ele é meio simplista demais, né? O Naruto ele é sempre bom, enfim. Nada contra Naruto, tá, gente? Inclusive, Naruto clássico, top 10 melhores arcos de todos os tempos. Mas é legal, porque você tem nesses mangás, e principalmente agora, Jujutsu, Chainsaw Man, e vão surgindo alguns outros, tá? Dan, em alguns aspectos próximos, mas não... E já é um filho dessa assim. época, já, né? Já é um filho dessa nova tendência de fazer mangá e de se estruturar. E acho que Jujutsu surge aí como um dos grandes bastiões que introduziram, não vou dizer bastião, mas um desses modernos aí que introduzem e que dão margem para os próximos aí se desenvolverem nos próximos anos, né? Muito bom. Quanto tempo vocês acham que ainda tem de animes pra adaptar o final do mangá? Dá quantas temporadas? Cara, eu acho que 2 de 25 episódios eu acho que sustenta. Eu acho porque que... tem... Você acha que tudo isso? Você acha que é muito? Eu acho que a próxima Porque tem 25 dois arcos, e depois né? 12. Acho que seria isso. Uma Pode temporada ser. final de 12. A última 12 é boa. Porque o último arco é uma grande batalha, né? Então, é quase como se fosse Haikyuu contra Shira Torizawa. Tacos, entende? Se você é otaku, você entendeu. Se você não é otaku, fica aí. Mas é isso. Estamos, olha aqui, chegando ao final desse episódio. Eu vou pedir aqui um pedido injusto. Nicolas, quantas galinhas de plástico você dará para Jujutsu Kaisen até o arco de Shibuya? É uma pergunta complexa. Não precisa até a final. Eu não Mas até o arco de Shibuya. Não. De 0 a 5 galinhas de plástico. Quantas galinhas de plástico? Poxa, não. Até Shibuya, todas. Até Shibuya. Todas as galinhas de plástico possíveis no mundo. Até Shibuya, então temos 5 galinhas de plástico. Olha aí. É só a nota dele Gui, que leva? e você? Ah, tem minha nota? A gente vai fazer a média. Mano, eu dou 4 galinhas de borracha. 4. Eu não dou 5 não. Acho que que não é, pra mim, é muito bom, etc, obviamente, mas acho que não leva 5 não. Cara, eu acho que eu vou ser o mais injusto, então. Pô, foi 5, 4. Porque eu tava pensando aqui numa nota, assim, mas quando vocês deram muito alto, eu fiquei, nossa, tô dando uma nota muito baixa. Então um 2. Mancada. Não, mas eu acho que eu daria algo em torno ali dos 3.8, assim. Então quase 4. Porque é um anime acima da média, claramente. Eu tô pensando na conjuntura. Ele é um anime dali. acima da média. Você falou até Eu Shibuya, também tô pra pensando mim na é aqui, conjuntura. ó, fechou. Então, não, até Shibuya é... Mas aí eu Shibuya tenho é vários muito bom problemas mesmo, com isso. mas é que teve outras partes que não muito, né? Eu vou dar 4, vou dar 4 porque Shibuya realmente é muito bom, vale a pena. E aí, fica com dividindo, a gente tem 4 galinhas, Gui. 4 galinhas de plástico para Tá Jujutsu muito tarde, eu não vou Kaisen. poder fazer muito alto. Faz devagarzinho aí. Ótimo. Excelente. Top momentos constrangedores do Contemporâneo, é isso. Muito bom. Uma isso. galinha de borracha pra você. Olha aí. E você, amigo ouvinte, coloque nos comentários quantas galinhas de borracha você dá pra Jujutsu Kaisen, você concorda? Você acha que as discussões em Jujutsu não foram tão aprofundadas assim? Você acha que houve outros momentos em que você falou, cara, isso aqui foi muito mais importante? Você acha que a gente deixou de falar alguma coisa? Utilize o espaço dos comentários. O Contemporama Salmão. sai toda segunda-feira às 10 da manhã Sushi. no canal do Mundo Cop em vídeo, mas também no Spotify ou em outras plataformas de áudio pra você só ouvir no seu carro se você quiser. Olha aí. Quer ouvir no carro? Põe aí no Spotify. Olha só. Eu sou Matheus Japa, este é Guilherme Marino e Nicolas Almeida. E este foi o nosso episódio discutindo e falando sobre Jujutsu Kaisen. Nós voltamos quando tiver aí as próximas temporadas. É isso aí.
E aí, talvez 3 galinhas sejam mais do que suficientes. Ou não. Fica a questionamento. Será que vão mudar a história para ficar melhor? Ninguém Será? sabe. Será que vão fazer igual Attack on Titan? Nossa, não, por favor, não. Demorar Episódio 40 final, anos. parte 2. Episódio 1. Ô, Nicolas, você sabe que é provável que eles façam. Não, é bem possível, é bem possível. É possível. Parte final, parte 1. Parte final, parte 2. Nossa, ainda mais Final, sendo parte- final. Final 2. Final remix. O mapa ainda, mesmo carregando Meu tudo nas Deus, costas, meu cara. Deus. Todos os animes eles estão fazendo. A não tem mapa. como. Pois é, Tá bom. pois é. Tem que destruir o prédio deles mesmo. Muito É bom. isso aí. O dia 31 de outubro, por causa de Jujutsu, ganha um significado melhor, né? Além do Halloween, Tem invasão de Reforma Shibuya. Protestante e invasão de Shibuya. Selamento Olha só. de Goku.